aqui para o doutor Roberto, que eu acredito que os pacientes perguntam muito isso para ele, então eu vou A perguntar gente vê também. muito, né? Como a gente cuida desse cuidador, doutor? Olha, é Quais são as fundamental. recomendações básicas, fundamentais? Porque isso que a gente está vendo aqui, a gente poderia dizer que é uma família margarina, onde todos participam, né? E estão ali engajados, cuidando, mas não é o mais comum. A cada 10, uma, duas tem esse cuidado. Na maioria dos casos é o contrário, né? A sobrecarga de um só. Como as famílias, o que você aconselha a Na fazer? maioria das famílias do Brasil ainda, o cuidador é um familiar, tá? A grande maioria, né? Nas outras são profissionais. Aí depende de cada família, né? Tem famílias, como você acabou de falar, acham que pagam e um tem que cuidar, fazer o tempo todo e pro resto da vida. Eu vejo casos assim, quer ver? Ah, não, o pai e a mãe moram nessa casa, então a casa fica para você, mas você vai ter que cuidar deles o tempo todo, né? Então, eu vejo muito isso, às vezes, é o E egoísmo aí da os outros família. tiram o corpo fora, já está levando a casa, Quer ver então... outros, por exemplo, assim, às vezes, a pessoa contrata um cuidador, né? Eu falo, é o egoísmo da família. E aquele cuidador tem que ser cuidador, faxineiro, tem que ser, faz tudo em casa. Essa pessoa não vai aguentar. Ela vai aguentar ali 2 meses, 3 meses, pode ganhar um salário muito bom, mas mentalmente, fisicamente, ela não vai aguentar. Que vai ter o estresse do cuidador. Isso hoje é tema de palestra direto em congresso de geriatria, né? Porque tem que ter um rodízio, né? Se for de família, em família. Se não puder ser em família, então profissional. Mas eu acho que as famílias vão ter que conversar mais e vão ter que fazer mais como vocês estão Mas falando. no caso da mãe também foi dividido com cuidadores, né? Tipo, foi um... Por último, Sim, foi a sim. família, Mas a família estava também todo teve concordando, né? cuidadores. Até porque, doutor, tu sabes a rotina do hospital. Você não consegue dormir porque toda hora é verificar pressão, é remédio. Eu, assim, eu já tenho sono leve, né? Não, mas quer ver, Denise? Eu falo assim, ó, às vezes contrata um profissional, aí o familiar nem aparece. Entendeu? É que Então, elas ficavam assim, quando nós contratava, eu que contratei. Eu contratava 24 horas e daqui a pouco, meu irmão, tô indo. Meu irmão aparecia, ficava 3, não 4 precisa ficar o dias. tempo todo, né? Não. Ele ia lá, conversava com a mãe, ficava com a mãe, alegrar. Tá, outro dia eu. Daí eu falei Não, assim, o sabe? cuidador que vai fazer o trabalho principal, certo? Que está fazendo ali. Sim. Eu quero falar assim, ó, contratou uma pessoa para cuidar de uma senhora. Aí a família não aparece, vai lá uma vez a cada 30 dias. Mas o doutor Esmeraldino também é importante da gente saber dizer não, né? Tipo, já estou no meu limite, já Justamente, preciso. pedir ajuda Então, também, saber né? dizer não, também não é uma coisa, eu não tô cuidando. É você saber que Falar você com a tem que se família. cuidar também, que Tem você limitações, também tem né? limitações. Eu vejo famílias maravilhosas, tá? Tipo assim, por exemplo, uma senhora, tipo, às vezes uma fica uma semana na casa de um, às vezes tem uma senhora que fica um mês em cada de casa filha. Então tem coisas maravilhosas, assim, como vocês acabaram de contar. Que assim, é muito bacana. A gente vê a estrutura familiar, o amor que tem por aquele paciente, é uma fase de fragilidade da vida da pessoa, né? E tem que dar muito amor. Mas também a gente vê coisas que também são o inverso, né? Então, o cuidador tem que falar. Às vezes, o cuidador também, tipo, ele tá ganhando um pouco bem, ele acha que vai trabalhar sozinho, ver só o lado financeiro, isso não vai adiantar. É batata, vai dar ali 4, 6 meses, tá batendo, pouco lá, batendo biela. É aquela coisa, não adianta você ganhar e perder sua saúde. Exatamente. Né? Acaba sendo um preço alto demais. São várias variáveis. Outra coisa que até o Dr. Roberto falou um dia na TV, que eles chamaram ele, eu achei ele muito corajoso por falar isso, vou repetir aqui, chamaram ele para comentar, porque existe hoje uma lei que protege, né, o idoso, que dá o direito de se entrar com medida cautelar na justiça para se pedir pensão para os pais, né, os filhos que abandonam um pai. Você pode acionar na justiça para que os outros filhos, né, tenham essa obrigação e tal, e chamaram um promotor de justiça, o Roberto, e um assistente social para falar sobre um idoso. Só que ele, tadinho, deu azar, porque o doutor Roberto foi presidente do São Simeão, que é uma casa asilar aqui, uns 10 anos. E esse senhor já tinha passado por lá. Foi o senhorzinho que eles levaram lá para ser o case, né, do programa de TV. E eu fui nos bastidores para filmar e tietar. E aí todo mundo defendendo, coitadinho do idoso, tá lá abandonado, a família não veio há mais de um ano. Tinha 2 ou 3 filhos?
né? Ninguém vinha visitar, não sei o quê. E o doutor Roberto, quem conhece sabe que ele é um doce de pessoa, um amor de pessoa. Eu sempre falo que se o doutor Roberto não for pro céu, a gente pode desistir, porque a gente não tem chance nenhuma. Que Deus esteja escutando. Que ele é muito bonzinho, todo amoroso, sempre preocupado. Eu vi que ele começou meio que dar umas indiretas, eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, pediram, né, a opinião dele, daí ele falou, e o que eu gostaria de comentar com vocês aqui. Se você quer ser bem tratado na velhice, seja uma boa pessoa, seja um bom pai, seja um bom esposo, invista nos seus relacionamentos. Vocês viram aqui a história que a Denise contou da mãe dela. Ela foi uma mãe maravilhosa que se dedicou a vida toda. Quando ela passou pela viuvez, ela mudou, ela se tornou uma pessoa mais amarga, mais difícil, só que o que ela plantou na juventude foi o suficiente para essa família toda se unir e devolver o amor que receberam lá atrás. Então não adianta você querer chegar na velhice não foi um fardo, né? E colher frutos de algo que você não plantou. Tratar tua esposa feito um ogro, né? Lembro, filhos da mesma maneira. E aí... Esse senhor era um senhor alcoólatra, batia nos filhos. Na esposa, né? Na esposa, traía a esposa. Nossa. Então, o vínculo familiar, também, vamos ser sinceros, estava quebrado. Aí a justiça obrigou os filhos pagavam pensão, mas ninguém aparecia no asilo para ver o velhinho. Então, ele é um coitadinho? Se arrependeu? Parabéns para ele evoluir.